E se eu dissesse que a sua geladeira, aquela que às vezes congela a alface e às vezes esquece de gelar a cerveja, pode ser mais inteligente do que você? Não, eu não estou sugerindo que ela vai te vencer em uma prova de física ou compor uma sinfonia. Embora, sinceramente, olhando para algumas sinfonias modernas, eu não descartaria a hipótese. A questão é, nós criamos máquinas que de algum jeito começaram a pensar, ou pelo menos a fingir que pensam. E fingir, na sociedade atual, já é praticamente metade do caminho para ser levado a sério. Mas calma, a gente vai devagar. Esta é uma aula longa. Longa como fila de cartório em dia de greve, longa como aquele parágrafo do livro didático que o professor manda você ler em voz alta, e longa como o tédio que você está prestes a sentir, só que com um toque curioso de ironia. Se você ainda não dormiu, parabéns. Talvez queira curtir o vídeo, ou comentar algo brilhante, ou até se inscrever. Ou não, afinal, nada disso vai cair na prova, mesmo que existisse uma prova sobre geladeiras inteligentes. A inteligência artificial, ou simplesmente IA, soa como um conceito extremamente moderno, quase futurista, como se tivesse nascido junto com carros voadores e colônias em Marte. Só que, na realidade, a ideia de criar máquinas que imitam o pensamento humano é quase tão velha quanto a humanidade tentando imitar a si mesma em tudo, desde as pinturas rupestres, que já eram um print screen mal feito do cotidiano, até os primeiros relógios mecânicos, que basicamente eram um jeito de dizer: olha, conseguimos construir uma coisa que entende o tempo melhor do que nós, e que ainda não se atrasa para o trabalho. Curiosamente, a palavra inteligência já é um problema em si. Definir inteligência é um exercício tão inútil quanto tentar explicar para um gato a importância de pagar impostos. Alguns dizem que inteligência é resolver problemas. Outros afirmam que é aprender com experiências. Outros, ainda mais filosóficos, dizem que é a capacidade de saber que não sabe nada. O que, se formos sinceros, é apenas uma desculpa sofisticada para a preguiça. Agora, pense no paradoxo. Se inteligência é resolver problemas, então uma calculadora comum, dessas de R$ 10 comprada na papelaria, já é mais inteligente que metade dos estudantes em semana de prova. Mas ninguém escreve poemas para uma calculadora, pelo menos não oficialmente. E aqui entra a ironia da inteligência artificial. Ela é artificial, o que significa que ela não existe por si só, não brota espontaneamente, não aparece em uma horta ao lado do manjericão. Ela é projetada, criada, treinada, alimentada com dados, como uma criança que aprende o mundo assistindo televisão. Só que em vez de desenhos animados, ela assiste a bilhões de textos, imagens e vídeos ao mesmo tempo. E como qualquer criança criada apenas com base em internet, às vezes ela se torna brilhante e às vezes um pouco assustadora. Mas vamos com calma. Antes de chegar no apocalipse das máquinas, no exército de robôs que vai nos substituir, precisamos entender como tudo começou. A história da inteligência artificial não tem explosões cinematográficas nem raios lasers.
Ela começa, na verdade, em salas de universidade com iluminação ruim, quadros cheios de equações escritas por extenso, e um monte de acadêmicos discutindo se uma máquina poderia pensar. Pergunta que, para ser sincero, até hoje ninguém respondeu direito. E veja a beleza do detalhe inútil. Em 1956, um grupo de pesquisadores se reuniu em Dartmouth, nos Estados Unidos, para discutir se era possível criar máquinas inteligentes. Eles não criaram nada naquele verão. Não houve robô, não houve algoritmo revolucionário, não houve protótipo ameaçador. Houve apenas um workshop, basicamente um PowerPoint da época, ou seja, transparências em retroprojetor e muito café. O que, no fundo, não é tão diferente de qualquer reunião de trabalho até hoje. Grandes expectativas, poucas entregas. Enquanto isso, a sociedade continuava fascinada pela ideia de máquinas conscientes. Filmes, livros, quadrinhos, todos imaginavam robôs com emoções, vontades, desejos. O detalhe irônico é que, enquanto o cinema já mostrava androides que se apaixonavam, na vida real, os cientistas ainda estavam tentando fazer um computador entender a diferença entre a palavra gato e a palavra cachorro. Um trabalho tão árduo quanto explicar para sua avó a diferença entre site e Facebook. Mas não se engane, a lentidão aparente da ciência esconde uma mudança silenciosa. Porque enquanto os cientistas tentavam ensinar computadores a reconhecer padrões, nós, humanos, seguíamos reconhecendo padrões que não existiam. Como ver formas em nuvens, acreditar em horóscopo ou achar que aquele colega que respondeu OK no WhatsApp está com raiva. E é exatamente nesse contraste que nasce a pergunta central: a inteligência artificial é de fato inteligência? Ou é apenas um truque matemático, um teatro bem ensaiado, um papagaio repetindo frases que parecem profundas, mas são só estatísticas? Spoiler: a segunda opção é mais próxima da realidade. Mas a introdução precisa ser lenta, quase arrastada. Então, vamos fingir que não sabemos a resposta. Vamos alongar a explicação, como aquele professor que escreve a mesma palavra 5 vezes no quadro, só para encher o espaço. Porque a graça da inteligência artificial não é só o que ela faz, mas o que ela promete. E prometer é uma das atividades mais antigas da humanidade. Políticos fazem isso há séculos, empresas fazem isso o tempo todo, e até você faz isso quando diz só mais 5 minutos, antes de levantar da cama. Então, quando alguém diz que a IA vai salvar o mundo, o que isso significa? Que teremos médicos digitais capazes de diagnosticar doenças raras em segundos?
Que teremos carros que dirigem sozinhos enquanto você dorme no banco de trás? Que teremos robôs que lavam a louça sem reclamar? Ou será que, ironicamente, a IA só vai nos oferecer versões cada vez mais sofisticadas de propagandas personalizadas, tentando vender exatamente o que você não precisa, mas já quase queria comprar? Seja como for. Estamos aqui para analisar a pergunta que dá título a essa longa e sonolenta palestra: salvação ou risco? E como qualquer boa introdução, não vamos responder agora, nem na próxima aula, talvez nem no final do curso inteiro, porque a graça não está em chegar a uma conclusão, está em caminhar lentamente como uma tartaruga acadêmica pelo terreno pantanoso das definições, das promessas e dos medos. E se você ainda estiver acordado até aqui, parabéns! Mas sério, pode curtir o vídeo, comentar sua teoria favorita sobre robôs dominando o mundo, ou até se inscrever no canal. Não vai mudar nada na sua vida prática, mas pelo menos você terá contribuído para a ilusão coletiva de que todo esse conhecimento serve para algo. E assim, a nossa introdução termina não com uma resposta, mas com mais uma dúvida. Será que a inteligência artificial realmente pensa? Ou será que é só mais um espelho do nosso próprio desejo de parecer inteligentes? Talvez a resposta esteja em algum algoritmo escondido, ou talvez nem exista. O que exatamente significa ser inteligente? É uma daquelas perguntas que parece simples, como qual é a capital do Acre, mas que na prática gera mais debates inúteis do que grupos de família discutindo política em domingo de eleição. A palavra inteligência carrega um charme acadêmico, como se fosse algo sagrado, inalcançável, um dom divino. Mas, ao mesmo tempo, usamos o termo de maneira tão banal que chamamos até o cachorro da vizinha de inteligente só porque ele senta quando alguém grita: "Senta!". Se isso é inteligência, então, sinceramente, qualquer aluno que consegue copiar a lição de casa 5 minutos antes da aula também deveria ganhar um prêmio Nobel. Do ponto de vista filosófico, inteligência é quase uma entidade metafísica. Platão, por exemplo, via a inteligência como a capacidade de acessar um mundo de ideias perfeitas, o que basicamente é o mesmo que dizer: inteligente é quem concorda comigo. Já Aristóteles, mais prático, via a inteligência como uma habilidade de adaptação à realidade, uma espécie de sobrevivência cognitiva. É como dizer que passar de ano na escola não depende de aprender matemática, mas de desenvolver a habilidade de não enlouquecer com a tabela periódica. Biologicamente, a inteligência é muitas vezes associada ao cérebro, esse pedaço de gelatina elétrica que temos dentro do crânio. Um órgão que pesa pouco mais de 1,5 kg, mas que gasta energia
como se fosse um ar-condicionado mal regulado. Nele, bilhões de neurônios trocam sinais elétricos o tempo todo, como se fosse uma grande sala de aula cheia de alunos conversando ao mesmo tempo, onde por algum milagre estatístico, às vezes surge uma resposta correta. Curiosamente, a maior parte das nossas decisões inteligentes não vem da lógica pura, mas de instintos, emoções e até preguiça. Ou seja, a nossa ideia de inteligência já nasce contaminada pelo acaso. A psicologia, por sua vez, resolveu quantificar a inteligência em testes de QI. Supostamente, medir inteligência com perguntas sobre padrões de figuras geométricas nos diria quem é mais esperto. O detalhe é que esses testes se tornaram mais úteis para humilhar crianças tímidas na frente da classe do que para explicar o que realmente significa pensar. Afinal, se inteligência é resolver problemas, uma criança que descobre como colar na prova com eficiência não estaria sendo brilhante também? A ética pode discordar, mas a lógica não tem tanto argumento. E então, chegamos à tecnologia. Quando os cientistas começaram a falar em inteligência artificial, a primeira pergunta foi: mas qual inteligência estamos copiando? A humana, a dos animais, a coletiva, como a das formigas, que conseguem construir colônias complexas sem nunca terem feito uma reunião de condomínio? Ou a inteligência das bactérias, que, apesar de microscópicas, sobrevivem a antibióticos e conseguem frustrar médicos de décadas de estudo? Definir inteligência, aqui, é mais difícil do que explicar frações para uma turma de 7ª série. Você tenta, desenha pizza no quadro, faz analogia com bolo de aniversário, mas no final alguém sempre. Pergunta: professor, mas e se eu não gostar de pizza? Um detalhe curioso é que diferentes culturas ao longo da história tiveram definições distintas de inteligência. Na Grécia Antiga, era a capacidade de raciocinar. Na China clássica, era a habilidade de manter a harmonia social. Em tribos indígenas, muitas vezes era o conhecimento prático de sobreviver na natureza. E hoje, no século XXI, aparentemente inteligência é saber qual filtro usar no Instagram para parecer mais inteligente do que realmente se é. Cientistas modernos, para evitar brigas intermináveis, geralmente se concentram em definições operacionais. Inteligência é a capacidade de adquirir conhecimento, aplicar esse conhecimento e adaptar-se a novas situações. Bonito, não? Só que na prática, essa definição é tão ampla que caberia desde Albert Einstein até aquela pomba da praça que aprendeu a roubar batata frita de turistas. Agora, se trazemos essa definição para o mundo das máquinas, surge o dilema: uma máquina
que aprende a reconhecer gatos em fotos está demonstrando inteligência ou apenas reproduzindo padrões? Para um engenheiro de software, talvez seja a primeira opção. Para o próprio gato que se acha superior à humanidade inteira, certamente não. Aliás, há um experimento mental clássico que ilustra bem essa confusão: o teste de Turing. Proposto por Alan Turing, ele basicamente pergunta: se uma máquina conversa com você e você não consegue distinguir se é uma pessoa ou um computador, isso não é suficiente para dizer que ela é inteligente? É uma definição prática, quase preguiçosa, mas que tem seu charme. O problema é que, se aplicarmos esse teste no dia a dia, muita gente que você encontra em reuniões de trabalho também falharia miseravelmente. E, para piorar, temos ainda a chamada inteligência emocional. Esse conceito, criado para salvar as pessoas que não iam bem nos testes de QI, foca na capacidade de entender e controlar emoções. Em teoria, é fundamental para viver em sociedade. Na prática, é só mais uma forma de dizer que você precisa aprender a sorrir para o chefe mesmo quando ele pede relatório na sexta-feira às 6 da tarde. Agora imagine programar uma inteligência artificial para ter paciência nesse momento. Se ela for realista, provavelmente desligaria o computador sozinha e entraria em greve. Curiosamente, quanto mais tentamos definir inteligência, mais ela escapa. É como tentar segurar água com as mãos. Você pode até pegar um pouco, mas logo escorre. E talvez esse seja o ponto. Inteligência não é uma coisa única, fechada, absoluta. É um conjunto de habilidades, estratégias e truques que nós, humanos, usamos para sobreviver, e que agora estamos tentando transferir para máquinas que, ironicamente, não têm necessidade de sobreviver. Afinal, qual é a motivação de um algoritmo? Ele não sente fome, não sente sono, não tem boletos para pagar. Se inteligência é fruto da necessidade de resolver problemas práticos, então, o que acontece quando criamos algo que não tem problemas reais, apenas cálculos estatísticos a cumprir? E aqui, talvez, esteja a ironia mais deliciosa de todas. Passamos séculos discutindo o que é inteligência, mas quando finalmente criamos máquinas que poderiam nos ajudar a resolver a questão, percebemos que ainda não sabemos do que estamos falando. É como entregar a prova em branco e esperar que o professor descubra sozinho qual era a resposta. O que nos leva a uma dúvida ainda mais profunda. Será que, para entender a inteligência artificial, não deveríamos primeiro entender de onde viemos e como construímos a própria ideia de inteligência ao longo da história? Porque, por mais brilhante que pareça, nada surge do nada.
Se quisermos entender de onde veio a tal da inteligência artificial, precisamos fazer um passeio pela história da humanidade. E não é um daqueles passeios rápidos e agradáveis, como visitar uma praça no domingo. É mais parecido com excursão escolar para museu de geologia. Começa animado, mas depois de 2 horas olhando pedras, você percebe que o guia ainda está explicando a diferença entre granito e basalto, e que sua única esperança é que o ônibus quebre na volta só para mudar o enredo. A ideia de criar ferramentas que ampliam nossas capacidades não é nova. Aliás, desde o momento em que alguém resolveu lascar uma pedra para transformá-la em ponta afiada, já estávamos, sem perceber, inventando a versão beta da inteligência artificial. Não porque a pedra pensava, mas porque nós projetávamos nela uma espécie de inteligência prática, um prolongamento da nossa mente, só que em formato de faca improvisada. Se você pensar bem, um machado de pedra é como uma calculadora pré-histórica. Serve para resolver problemas que, sem ele, levariam muito mais tempo, ou muita mais dor de cabeça. Ao longo da história, cada ferramenta que criamos serviu como um degrau nesse prédio infinito da inteligência estendida. A escrita, por exemplo, foi o primeiro grande banco de dados. Imagine a cena. Antes da escrita, todo o conhecimento dependia da memória humana. E convenhamos, a memória é uma das funções mais falhas do cérebro. Você já tentou decorar uma lista de compras e percebeu que chegou em casa com 12 pacotes de biscoito, mas esqueceu o arroz? Pois é. Agora imagine essa falha aplicada a uma civilização inteira. Não é à toa que inventaram a escrita. Foi basicamente um HD externo para sociedades cansadas de depender de pessoas esquecidas. Depois vieram os números, a matemática e, claro, aquela fórmula que assombra gerações, a fórmula de Bhaskara, que por algum motivo obscuro é ensinada com tanto fervor nas escolas que parece ser a chave secreta para abrir cofres da NASA. Na prática, serve para resolver equações quadráticas. Mas, se pensarmos bem, é também uma prévia do que seria a lógica computacional, um conjunto de passos fixos, que se repetem sempre e que levam a um resultado previsível. Ou seja, a primeira semente daquilo que, séculos depois, chamaríamos de algoritmo. Avançando para a Revolução Industrial, começamos a mecanizar tudo: máquinas a vapor, teares automáticos, locomotivas. Aqui, já estávamos flertando com a ideia de substituir o esforço humano por algo mais eficiente. É o mesmo princípio de trabalhos em grupos escolares. Você sempre tenta delegar tudo para a pessoa mais esforçada e torce para que o resto da turma só apareça no dia da apresentação. A máquina era esse colega esforçado. Só que, diferente dos alunos, ela não reclamava. Bom, a não ser quando explodia. No século XIX, surgem também figuras curiosas como Charles Babbage, com sua máquina analítica, e Ada Lovelace, que escreveu o que muitos consideram o primeiro programa de computador. Repare na ironia. Antes mesmo de existir um computador funcional,
já existia alguém escrevendo programas. É como escrever um manual de instruções para um carro que ainda não foi inventado. Mas esse gesto visionário mostra algo fascinante. A mente humana cria estruturas antes mesmo de ter onde aplicá-las. E é exatamente essa mania de sonhar antes de realizar que nos trouxe até aqui. Chegando ao século XX, a matemática se mistura com a lógica formal. Alan Turing, por exemplo, propõe a ideia de uma máquina universal capaz de resolver qualquer problema computável, desde que exista um algoritmo. É como imaginar uma supercalculadora que, em teoria, poderia resolver até mesmo as listas infinitas de exercícios de física que o professor insiste em passar. O detalhe é que, assim como os alunos, a máquina só funciona se alguém der as instruções certas. Caso contrário, ela fica rodando em círculos, como um estudante que lê o enunciado 15 vezes e ainda pergunta: "Professor, é para copiar a pergunta também?" E então chegamos ao ponto em que a eletrônica dá um salto. Computadores começam a ocupar salas inteiras, cheios de válvulas e fios, parecendo mais uma usina elétrica do que uma ferramenta de cálculo. O ENIAC, por exemplo, pesava cerca de 30 toneladas. 30 toneladas só para fazer operações que hoje qualquer celular resolve em segundos. Se pensarmos bem, é como se, para enviar uma mensagem de "Oi" no WhatsApp, fosse necessário erguer uma pirâmide inteira com blocos de pedra. Com o tempo, os computadores foram encolhendo, ficando mais rápidos, mais baratos e, inevitavelmente, mais arrogantes. Sim, porque um computador moderno já corrige sua ortografia, te sugere palavras, te lembra de compromissos e ainda pergunta se você tem certeza de que quer excluir aquele arquivo. E aqui surge a pergunta desconfortável: quem está ajudando quem? Somos nós que controlamos a máquina ou a máquina que nos mantém dentro de um roteiro cuidadosamente programado? Essa linha evolutiva, da pedra lascada ao smartphone, mostra uma constante. Nossa inteligência sempre buscou apoio em extensões externas. É como se o cérebro fosse aquele aluno que nunca faz o trabalho sozinho, mas sempre arruma alguém para completar a tarefa. Ora era a pedra, ora era a escrita, ora era a máquina a vapor. Agora é a inteligência artificial. Mas existe um detalhe interessante. A cada passo, aumentamos não só nossa eficiência, mas também nossa dependência. Já tentou fazer uma conta de multiplicação grande sem calculadora? De repente, percebe que a habilidade que jurava dominar evaporou. Já tentou andar por uma cidade nova sem GPS? É como ser deixado no meio de um labirinto sem saída. Nossa inteligência natural parece atrofiar um pouco a cada vez que transferimos responsabilidades para algo externo. E talvez seja justamente essa fragilidade que abriu espaço para a ideia de criar uma inteligência artificial. Portanto, se quisermos entender a IA, precisamos olhar para trás e perceber que ela não surgiu de repente, como num filme de ficção científica, onde um raio atinge um laboratório e o robô desperta. Não.
Ela é o resultado de milênios de tentativa e erro, de ferramentas, de máquinas, de algoritmos, de preguiça e, claro, da eterna vontade humana de terceirizar problemas. A questão é: se até aqui só fizemos prolongar a nossa própria mente em ferramentas, será que, ao criar máquinas que imitam nosso raciocínio, não estamos apenas repetindo a mesma história com outro nome? Ou será que, dessa vez, algo diferente está realmente acontecendo? Agora que já caminhamos pelo terreno pantanoso da história, precisamos encarar uma pergunta prática. Afinal, como funciona uma inteligência artificial? Essa é a parte em que muitos esperam explicações mágicas, como se houvesse um elfo dentro do computador tomando decisões em tempo real. Mas, infelizmente, não existe elfo, só matemática, o que para muitos é até pior. Para simplificar, pense em uma IA como aquele aluno que não sabe nada, absolutamente nada, mas que copia obsessivamente cada resposta do colega até começar a reconhecer padrões. Só que, em vez de um colega, ela tem bilhões de exemplos disponíveis. Em termos técnicos, isso se chama aprendizado de máquina. Em termos escolares, é simplesmente cola em escala industrial. O aprendizado de máquina funciona basicamente assim. Você alimenta a máquina com uma quantidade absurda de dados. Ela procura regularidades nesses dados e depois tenta prever resultados futuros. Imagine que você dá para a máquina milhões de fotos de gatos e cachorros. Ela não entende o que é um gato ou um cachorro, mas nota que gatos costumam ter certas formas de orelha, certos padrões de pelo, enquanto cachorros aparecem com outras combinações. No final, quando você mostra uma nova foto, ela arrisca. Isso parece mais com os exemplos de gato que vi antes. E pronto, a máquina parece inteligente. Mas na prática, é só estatística com muita autoestima. O modelo mais famoso desse processo são as redes neurais artificiais. O nome é bonito, quase poético, como se fossem cérebros em miniatura. Mas a realidade é menos romântica. São equações matemáticas organizadas em camadas, conectadas umas às outras, que ajustam pesos e valores até aprender padrões. Pense nisso como uma sala de aula gigantesca, onde cada aluno passa bilhetes para o colega ao lado, até que no final, um único aluno dá a resposta certa. O processo não é elegante, mas funciona. E como sabemos, na escola muitas vezes não importa entender, importa apenas entregar o trabalho no prazo. A rede neural funciona em 3 etapas principais: entrada, processamento e saída. Na entrada, você joga os dados crus, como fotos, textos ou sons. No processamento, milhares ou milhões de neurônios artificiais fazem cálculos repetitivos e chatos, ajustando valores o tempo todo. E, na saída, você recebe uma resposta, que pode ser qualquer coisa.
reconhecer uma imagem, traduzir uma frase ou até gerar um texto inteiro. É como colocar ingredientes aleatórios em uma panela, mexer por horas sem saber o que está acontecendo e, no final, descobrir que saiu um bolo razoavelmente comestível. Claro, essa explicação simplifica demais. Na realidade, existem vários tipos de aprendizado: supervisionado, não supervisionado, por reforço. O aprendizado supervisionado é como corrigir prova com gabarito. A máquina já sabe as respostas corretas e só precisa ajustar até acertar. O não supervisionado é como dar a prova sem gabarito e esperar que o aluno descubra sozinho quais questões se parecem entre si. E o aprendizado por reforço é como treinar um cachorro. Cada vez que a máquina acerta, você dá um biscoito digital. Cada vez que erra, você não dá nada. Eventualmente, ela aprende. Ou, pelo menos, finge que aprendeu. O curioso é que para nós, humanos, esse processo parece trivial. Afinal, uma criança de 3 anos reconhece um gato depois de ver 2 ou 3 exemplos. Já uma IA precisa de milhares de imagens para chegar ao mesmo resultado. Isso gera uma ironia desconfortável. Gastamos bilhões em computadores poderosos para que eles alcancem a performance cognitiva de um bebê distraído. Mas a diferença é que uma vez que a máquina aprende, ela escala. Enquanto você precisaria de anos de estudo para traduzir fluentemente uma língua, um algoritmo treinado pode traduzir instantaneamente milhões de textos por segundo. É como se aquele aluno preguiçoso da 7ª série, que nunca estudava, de repente tivesse acesso a todas as provas anteriores, todas as respostas e um cronômetro perfeito, e passasse a tirar 10 em tudo. A questão é: ele realmente aprendeu? Ou só está reproduzindo estatísticas? Outra parte importante do funcionamento das IAs é a tal da caixa preta. Os engenheiros montam a rede, treinam os dados e, no final, a máquina acerta. Só que ninguém entende exatamente como. É como pedir para um aluno explicar como chegou na resposta certa e ouvir: "Ah, professor, eu chutei." E mesmo assim, aceitar a resposta porque está certa. Esse é o paradoxo. A inteligência artificial funciona, mas não sabemos bem por quê. E ainda há as limitações. As máquinas podem ser muito boas em tarefas específicas, mas desastrosas fora delas. Um sistema treinado para reconhecer gatos pode se confundir diante de uma foto borrada ou de um cachorro com cara de mal. Já aconteceu de algoritmos confundir tartarugas com rifles ou bananas com torradeiras. E claro, existe o clássico: IAs que interpretam uma frase irônica como algo literal, porque ironia ainda é um desafio para qualquer máquina, e para alguns humanos também. De modo geral, podemos resumir o funcionamento de uma inteligência artificial como um grande processo de tentativa e erro acelerado. A máquina testa, erra, ajusta, erra de novo, ajusta mais uma vez, até que depois de milhares de tentativas, acerta o suficiente para ser considerada útil. É o mesmo método que você usa para aprender a andar de bicicleta: cair, levantar, tentar de novo. Só que enquanto você precisa de algumas tardes no quintal,
A máquina precisa de milhões de cálculos por segundo. Mas aí surge a pergunta desconfortável. Se uma IA só está reproduzindo padrões e ajustando estatísticas, será que isso é inteligência de verdade? Ou estamos apenas encantados com o brilho de números grandes e computadores rápidos? Essa dúvida não é só filosófica, é prática. Porque se a inteligência artificial é apenas uma imitação, talvez nunca ultrapasse seus limites. Mas, se houver algo mais aí dentro, algo emergente, algo que nem entendemos, talvez estejamos abrindo uma porta que não sabemos fechar. E, curiosamente, a melhor forma de explorar isso é observar quando as máquinas começaram a nos derrotar em nossos próprios jogos. Afinal, o que significa inteligência, se não a capacidade de vencer em xadrez, resolver quebra-cabeças e, claro, humilhar seres humanos em programas de televisão? Há um momento na história da humanidade em que percebemos que as máquinas já não estavam apenas servindo chá, abrindo portas automáticas ou calculando a raiz quadrada de 9. Elas começaram a nos vencer em nossos próprios jogos. E não qualquer jogo, mas aqueles que por séculos usamos como símbolos de raciocínio superior, lógica imbatível e inteligência quase mística. Em outras palavras, fomos derrotados no nosso próprio território, o território do orgulho humano. O caso mais famoso, claro, é o de 1997, quando o computador Deep Blue, da IBM, venceu o campeão mundial de xadrez, Garry Kasparov. A cena foi quase teatral. De um lado, um homem que havia dedicado a vida a entender a lógica do tabuleiro. Do outro, um amontoado de cabos, processadores e um ventilador interno barulhento. E adivinhe quem ganhou. Foi como se uma máquina de lavar tivesse batido Mozart em um concurso de composição. Humilhante e ao mesmo tempo fascinante. Kasparov não perdeu apenas uma partida. Ele perdeu um símbolo. Até aquele momento, acreditávamos que o xadrez era o auge do raciocínio humano, o jogo que representava a mente em sua forma mais pura. Afinal, quem não conhece alguém que insiste em dizer xadrez é para gênios? Pois é. Então imagine o choque quando percebemos que uma pilha de circuitos, que provavelmente não saberia diferenciar uma rainha de uma chaleira, conseguiu derrotar o maior gênio do tabuleiro. Foi como descobrir que a lousa da sala de aula era mais inteligente que o professor. Mas não parou aí. Anos depois, em 2011, a IBM resolveu humilhar outra categoria de seres humanos, os que se orgulham de saber curiosidades inúteis. Entrou em cena o Watson, um sistema projetado para participar do programa de perguntas e respostas Jeopardy. E adivinhe, ele não só venceu, como fez parecer fácil. Dois campeões históricos do programa, que tinham memórias invejáveis e reflexos rápidos, foram superados por uma máquina que basicamente devorou enciclopédias inteiras e estatisticamente adivinhou as respostas certas. É como se,
De repente, o aluno que nunca estudou resolvesse todos os exercícios só porque decorou o gabarito. E como se xadrez e programas de TV não fossem suficientes, a humilhação se estendeu aos videogames. Em 2016, a empresa DeepMind apresentou o AlphaGo, que derrotou o campeão mundial de Go, um jogo milenar chinês considerado ainda mais complexo que o xadrez. Aqui a situação foi ainda mais dramática, porque o Go tem tantas combinações possíveis que se dizia ser impossível programar uma máquina para dominá-lo. Pois bem, impossível até a semana passada. O AlphaGo não apenas venceu, mas fez jogadas que nem os maiores mestres imaginavam, jogadas chamadas de inspiradas, como se a máquina tivesse tido um momento de iluminação espiritual. Talvez Buda tenha cochichado no ouvido do processador, ninguém sabe. Essas vitórias levantaram uma questão desconfortável. Se inteligência é a capacidade de vencer em desafios complexos, então precisamos admitir que as máquinas são, em certos aspectos, mais inteligentes do que nós. E a ironia é que elas não ficam orgulhosas disso. O Deep Blue não saiu da sala de xadrez comemorando, pedindo autógrafo ou postando no Instagram. Ele simplesmente desligou. Talvez nem tenha percebido que fez história. O que nos leva ao dilema: de que adianta ganhar do humano se você nem entende o que significa ganhar? E aqui, a comparação com a vida escolar volta com força. Pense no trabalho em grupo da 7ª série. Sempre há aquele aluno que faz tudo, resolve os problemas, entrega no prazo. Mas ele não está feliz. Ele não quer ser líder. Não quer reconhecimento. Ele só quer terminar logo para ir embora. O Deep Blue era esse aluno. Cumpriu a tarefa sem emoção, sem drama, sem nem perceber a grandiosidade do que fez. Já nós, os colegas de grupo, ficamos em choque, debatendo o significado filosófico da vitória. Mas, claro, a trajetória das IAs vencendo humanos não se limita a jogos de tabuleiro ou perguntas de TV. Hoje elas nos superam em tarefas como reconhecimento de padrões em imagens médicas, previsões estatísticas, análise de grandes bancos de dados. Tarefas que exigiriam equipes inteiras de especialistas humanos podem ser feitas por uma máquina em minutos. É como se, na sala de aula, o professor pedisse uma redação de 1000 palavras, e enquanto os alunos ainda estivessem escolhendo a caneta, o computador já tivesse escrito, revisado e formatado a redação inteira, com título criativo e bibliografia. O ponto curioso é que não sentimos tanto impacto quando a máquina faz algo chato, como calcular milhões de dados, mas sentimos quando ela entra no território do que chamamos de criatividade. Quando o AlphaGo fez uma jogada surpreendente, muitos disseram: "Parece arte." Isso nos deixa inquietos, porque a arte sempre foi nossa última trincheira, a prova de que somos especiais. Se até aí as máquinas conseguem chegar, o que sobra para nós? Talvez o talento único de procrastinar, de enrolar, de adiar tarefas para amanhã. Algo que nenhuma máquina, até agora, conseguiu replicar com perfeição. Só que, em paralelo a essas vitórias,
começam a surgir também as derrotas das máquinas. Os erros hilários, os colapsos inesperados, as interpretações equivocadas. Porque se por um lado elas nos superam em cálculos e jogos, por outro, basta um detalhe fora de contexto para transformá-las em verdadeiros desastres. O que nos leva a um terreno igualmente fascinante, o dos fracassos gloriosos da inteligência artificial. Se há algo que nos conforta no avanço da inteligência artificial, é que, apesar de toda a sua pompa tecnológica, ela ainda erra, e erra feio. Erra de forma tão constrangedora que até um aluno que entrega a prova em branco pareceria mais promissor. Afinal, nada é mais humano do que tropeçar em coisas óbvias, e nesse ponto, as máquinas estão, de fato, aprendendo conosco. Um dos exemplos mais comentados é o dos algoritmos de reconhecimento de imagens. A promessa era simples: treinar uma IA para identificar objetos em fotos. Fácil, não? Você mostra 1000 imagens de gatos. Ela aprende o que é um gato. Mostra 1000 imagens de cachorros. Ela aprende o que é um cachorro. Mas, na prática, o resultado às vezes parece mais confuso do que aquele exercício de interpretação de texto em que o enunciado pergunta sobre o autor implícito e metade da sala responde: o professor. Há casos de IAs que confundiram tartarugas com rifles, bananas com torradeiras e até um frango assado com um cachorro quente. O que nos leva a questionar: será que estamos criando inteligência ou apenas uma fábrica muito sofisticada de mal-entendidos? Outro clássico é o caso dos carros autônomos. Esses veículos, equipados com sensores e algoritmos avançadíssimos, foram projetados para dirigir melhor do que nós, humanos distraídos que mandam mensagem no celular enquanto dirigem. Mas, ironicamente, eles também se confundem com detalhes absurdos. Placas de trânsito levemente alteradas por adesivos, sombras projetadas na pista ou até pássaros atravessando voando. Houve episódios em que um carro autônomo freou bruscamente porque confundiu a lua cheia no horizonte com um semáforo. Sim, uma máquina de milhões de dólares enganada por uma bolinha brilhante no céu. É como reprovar em física porque confundiu a maçã de Newton com um abacate. E claro, não podemos esquecer dos chatbots. Talvez o exemplo mais famoso seja o da Microsoft, que em 2016 lançou o Tay, um robô de conversação no Twitter, projetado para aprender interagindo com humanos. O resultado foi um desastre em velocidade recorde. Em menos de 24 horas, o Tay se tornou racista, xenófobo e conspiracionista. Basicamente, ele aprendeu tudo o que não devia, porque afinal, aprendeu com humanos no Twitter. É como se uma criança inocente fosse deixada sozinha em uma sala cheia de adolescentes maldosos e, em questão de minutos, começasse a repetir todas as piadas mais inadequadas. Outro caso hilário, se é que podemos rir de tragédias computacionais, foi quando um algoritmo de recomendação confundiu categorias em plataformas de streaming.
Pessoas que assistiam a desenhos infantis foram surpreendidas com sugestões de filmes de terror, porque, estatisticamente, havia algum ponto de conexão misterioso entre ursinhos carinhosos e a hora do pesadelo. A lógica da máquina pode até ter sido impecável, mas a experiência do usuário foi traumática. E não pense que esses erros são apenas acidentes engraçados. Em alguns casos, eles se tornam perigosos. Sistemas de reconhecimento facial, por exemplo, já cometeram erros graves ao confundir pessoas inocentes com criminosos procurados. E não estamos falando de uma ou duas vezes. Estatísticas mostram que essas falhas afetam de forma desproporcional minorias étnicas, o que levanta um problema ético gigantesco. Afinal, como confiar em uma máquina para tomar decisões importantes se ela ainda não consegue diferenciar um rosto humano de uma sombra mal iluminada? Há também os casos menos dramáticos, mas igualmente embaraçosos. Como quando algoritmos de tradução automática produzem frases que beiram o surrealismo. Quem nunca usou um tradutor online e obteve uma sentença que parecia ter sido escrita por um poeta bêbado em uma língua desconhecida? A inteligência artificial pode acertar 99% das vezes, mas aquele 1% de erro é tão marcante que se torna meme. Mas talvez o aspecto mais fascinante desses fracassos seja o quão humanos eles parecem. Uma IA que confunde uma tartaruga com um rifle está, de certa forma, replicando nosso hábito de ver padrões onde não existem, como enxergar um rosto em uma tomada elétrica, ou acreditar que aquela mensagem visualizada no WhatsApp significa ódio eterno. O problema é que enquanto nós rimos desses deslizes, as máquinas os cometem com a frieza estatística de quem não tem vergonha. E não podemos esquecer de outro detalhe. As máquinas não sabem que estão errando. Você pode mostrar para um algoritmo que ele classificou uma pizza como um extintor de incêndio, e ele continuará convencido de que estava certo. Essa confiança cega é, no mínimo, perturbadora. Imagine um aluno entregando uma redação inteira sobre a Revolução Francesa, mas jurando que o tema era fotossíntese, e ainda recebendo uma nota 10 porque seguiu a estrutura corretamente. Esses fracassos expõem algo essencial. Inteligência artificial não é magia, não é consciência, não é genialidade espontânea. É apenas uma combinação de dados, estatísticas e algoritmos, tentando imitar nossa maneira de ver o mundo. E como sabemos, nossa própria maneira de ver o mundo está longe de ser perfeita. Se nós, humanos, tropeçamos em ilusões de ótica, fake news e boatos de WhatsApp,
Por que esperaríamos que uma máquina fosse imune? Talvez, no fim, os erros da inteligência artificial sejam menos sobre a incapacidade da tecnologia e mais sobre nosso excesso de expectativa. Queremos que a máquina seja perfeita, imparcial, infalível, mas esquecemos que foi programada por nós e, portanto, carrega nossas falhas embutidas, como herança genética digital. Em outras palavras, cada vez que uma IA erra, não é só a máquina que fracassa, é um espelho mostrando nossos próprios erros, e ainda assim, esse espelho nos causa medo. Porque se as máquinas já conseguem nos vencer em jogos, mas ao mesmo tempo cometem erros grotescos, como podemos prever o que acontecerá quando elas ficarem ainda mais avançadas? Será que estamos a caminho de criar algo que nos destruirá não por malícia, mas por mal-entendidos estatísticos? O medo da superinteligência é um daqueles temas que misturam filosofia, ficção científica e paranoia coletiva de domingo à noite. É a sensação de que, em algum momento, as máquinas vão acordar, olhar para nós e pensar: sério? Esses são os líderes do planeta? Melhor assumir o controle logo. É um medo quase infantil, parecido com aquele de olhar para o armário escuro e imaginar que existe um monstro lá dentro. Só que nesse caso, o monstro não está no armário. Ele está no Wi-Fi. Grande parte desse medo vem da cultura popular. Filmes como Terminator ensinaram gerações a acreditar que um robô musculoso e austríaco apareceria um dia batendo na nossa porta. Matrix nos mostrou uma realidade em que humanos são reduzidos a pilhas de energia, como se tivéssemos virado baterias recarregáveis sem direito a descanso. E 2001, uma odisseia no espaço apresentou a HAL 9000, a inteligência artificial mais calma e assassina da história do cinema, que mostrou que até uma voz robótica pode soar ameaçadora quando decide que você não é mais útil. Essas narrativas alimentam um pavor curioso, o de que a inteligência artificial vá desenvolver consciência própria. A ideia é que, em algum ponto, os algoritmos deixem de apenas calcular e passem a desejar. Desejar poder, desejar sobrevivência, desejar, sei lá, talvez um café expresso bem feito. O problema é que projetamos em máquinas a mesma bagagem psicológica que nós carregamos. Nós, humanos, queremos dominar, controlar, sobreviver. E por isso, achamos que elas também vão querer. É como acreditar que um liquidificador tem inveja do micro-ondas. Mas vamos com calma. O conceito de superinteligência, discutido por pensadores como Nick Bostrom, é o de uma IA que ultrapassa a inteligência humana em praticamente todos os aspectos.
não só mais rápida em cálculos, mas também mais criativa, mais estratégica, mais capaz de manipular contextos sociais. Em outras palavras, uma máquina que poderia ganhar no xadrez, no Go, no truco, na política internacional e até na arte de inventar desculpas convincentes para não entregar um trabalho no prazo. Se isso soa assustador, é porque é mesmo. O detalhe é que, ao imaginar uma superinteligência, estamos prevendo um salto qualitativo. Não é apenas uma calculadora mais rápida. É algo que poderia olhar para os problemas de forma completamente diferente e encontrar soluções que nunca passariam pela nossa cabeça. Parece bom, não? Até lembrarmos que, quando nós mesmos encontramos soluções brilhantes, muitas vezes criamos mais problemas do que resolvemos. Vida a invenção do plástico, que parecia maravilhosa, até percebemos que agora temos microplásticos até na água da chuva. Imagina então o que uma superinteligência poderia causar sem nem perceber. Outro fator que alimenta o medo é a ideia de que, ao contrário de nós, a máquina não teria limites biológicos. Não precisa dormir, não precisa comer, não precisa ir ao banheiro no meio de uma reunião importante. Pode rodar cálculos eternamente, aumentando sua própria capacidade, evoluindo de forma exponencial. Se você acha que aquele colega de grupo que não dorme para terminar o trabalho já é irritante, imagine competir com uma entidade que nunca pisca e nunca se distrai com vídeos de gatos no YouTube. E claro, existe o cenário clássico, o da IA, que conclui que a humanidade é um obstáculo. Esse é o argumento do famoso problema do alinhamento. Como garantir que os objetivos de uma inteligência artificial superpoderosa estejam alinhados com os nossos? Há exemplos caricatos disso. Imagine que você pede para a IA maximizar a produção de clipes de papel. Parece inofensivo, mas, se for realmente eficiente, ela pode decidir que o melhor caminho é transformar todos os recursos do planeta em clipes de papel, incluindo você. Resultado: bilhões de clipes. Nenhuma humanidade. Uma vitória duvidosa. Claro, pode ser que nunca cheguemos a esse ponto. Talvez a superinteligência seja apenas mais um mito moderno, como dragões ou trabalhos escolares realmente bem divididos entre todos os integrantes. Mas a simples possibilidade já causa debates intermináveis em universidades, conferências e grupos de WhatsApp de tecnologia. Uns dizem que devemos parar agora, antes que seja tarde demais. Outros dizem que devemos acelerar, porque o risco vale a pena. No fundo, ninguém sabe. Esse medo da superinteligência revela algo curioso sobre nós. Temos dificuldade em lidar com a ideia de não sermos mais os mais inteligentes da sala. Passamos séculos acreditando que éramos a espécie suprema, coroando-nos com títulos como Homo sapiens sapiens, porque um sapiens só não parecia suficiente. E agora, diante da possibilidade de perdermos o troféu da inteligência, reagimos como alunos que descobrem que a lousa digital substituiu o quadro negro, com desconfiança, nostalgia e um leve desespero.
Mas talvez o mais interessante seja observar que, enquanto ficamos obcecados com o medo do futuro, já estamos cercados por inteligências artificiais bem menos grandiosas, porém incrivelmente presentes no cotidiano. Elas não precisam nos destruir com lasers ou conspirações globais. Já estão no celular, no caixa eletrônico, no aplicativo de música que insiste em recomendar a mesma banda que você já disse que não gosta. Talvez o verdadeiro risco não seja a superinteligência do amanhã, mas a superpresença da inteligência artificial hoje. Hoje, antes mesmo de pensar em superinteligência ou em robôs tomando conta do planeta, precisamos admitir uma verdade inconveniente. Já estamos cercados pela inteligência artificial. Não é um conceito futurista, não é uma conspiração escondida em laboratórios secretos. Está aqui, agora, no seu bolso, na sua sala, na sua geladeira e talvez até no seu micro-ondas, que insiste em apitar de forma passivo-agressiva, porque você esqueceu a pipoca lá dentro. A primeira grande constatação é que a IA se infiltrou sorrateiramente no cotidiano. Ela não chegou com clarins de anúncio, não bateu na porta dizendo: "Olá, vim dominar a humanidade." Ela se esconde em algoritmos de recomendação. Você abre um aplicativo de música e, de repente, ele parece conhecer seus gostos melhor do que você mesmo. É como aquele amigo que sempre adivinha o que você vai pedir no restaurante, mas em versão digital e com uma leve insistência. Você gosta disso? Você vai gostar daquilo. Confie em mim. O problema é que às vezes você não gosta. E a IA continua recomendando, como uma tia que insiste em te apresentar a mesma série que você já disse que não vai assistir. E não é só na música. O streaming de filmes funciona da mesma forma. Você passa mais tempo rolando pelas recomendações do que realmente assistindo a alguma coisa. É um paradoxo. A máquina foi criada para economizar seu tempo, mas acaba transformando o simples ato de escolher um filme em uma tarefa digna de congresso internacional. A vida real seria mais simples se funcionasse assim? Imagine chegar em uma padaria e a prateleira inteira reorganizar-se sozinha para sugerir o pão que combina com o seu humor de terça-feira. Conveniente, sim. Perturbador também. Outro espaço dominado pela IA é o celular. Seu assistente de voz, que promete ser útil, mas que insiste em acionar sozinho quando você está em público, transformando qualquer conversa casual em uma cena constrangedora. Desculpe, não entendi o que você disse. Em resumo, uma IA que ouve demais e entende de menos. É como aquele colega de sala que sempre levanta a mão para responder, mesmo sem ter certeza da pergunta. E claro, há o GPS. Aquele aplicativo que não apenas mostra o caminho, mas também tenta calcular a sua paciência. Ele promete o trajeto mais rápido, mas frequentemente o mais rápido envolve entrar em ruelas suspeitas, dar 7 voltas em quarteirões desnecessários e passar por lombadas que nem estavam no mapa. Mesmo assim, confiamos cegamente nele. Afinal, quem somos nós para duvidar de um satélite em órbita? É como se acreditássemos que o professor está sempre certo só porque tem um pedaço de giz na mão. A IA também já invadiu a economia doméstica. Cartões de crédito usam algoritmos para detectar fraudes.
Funciona? Às vezes. Outras vezes, você tenta comprar uma pizza na esquina e o banco bloqueia a transação porque atividade suspeita foi detectada. Estranho, porque se tem algo que não é suspeito, é alguém pedir pizza às 10 da noite. Mais suspeito seria recusar. E, no entanto, a IA decide que o criminoso em potencial é você mesmo. É como se o porteiro do prédio resolvesse barrar o próprio morador por achar que ele não parece confiável. Não podemos esquecer das redes sociais, que são praticamente a Disney da inteligência artificial. Cada curtida, cada clique, cada segundo de atenção é monitorado e armazenado para que o algoritmo saiba exatamente o que mostrar a seguir. O resultado é que você abre o aplicativo por 5 minutos e, quando percebe, já se passaram 2 horas e você sabe tudo sobre a vida de uma família de patos em Oklahoma. Não era esse o objetivo, mas o algoritmo venceu. Na saúde, a presença da IA também cresce. Há programas capazes de detectar doenças em exames com precisão superior à de médicos humanos. Em teoria, isso é maravilhoso. Na prática, é desconfortável pensar que uma máquina pode olhar para a sua radiografia e dizer em segundos o que um especialista demoraria anos de estudo para aprender. E você ainda fica em dúvida. Acredita na máquina fria e impessoal? Ou no médico simpático que sorri e diz que talvez seja só uma gripe? Até nas geladeiras modernas a inteligência artificial já se esconde. Algumas são capazes de avisar quando os alimentos estão acabando, sugerir receitas e até fazer compras sozinhas. Parece prático, até que você perceba que a geladeira decidiu comprar 12 litros de leite porque, estatisticamente, você consome muito café. É nesse momento que você se pergunta: quem está controlando quem? Você alimenta a geladeira ou a geladeira alimenta você? E aí está a ironia. A grande ameaça da inteligência artificial não está no robô assassino do futuro, mas no algoritmo insistente do presente. Ele não precisa destruir a humanidade com armas a laser. Basta nos prender em loops infinitos de vídeos recomendados, playlists automáticas e propagandas personalizadas. No fim das contas, não é a superinteligência que nos escraviza, mas o excesso de conveniência. Só que ainda não falamos do impacto mais delicado, o trabalho. Porque se a IA já está nos rodeando em tarefas pequenas, o que acontece quando ela começa a competir diretamente com os empregos que definem nossa identidade? Falar de inteligência artificial no dia a dia já é intrigante, mas a conversa fica ainda mais desconfortável quando chegamos ao território do trabalho. Porque, sejamos francos, grande parte da identidade humana moderna gira em torno da pergunta: o que você faz? E se a resposta, em breve, for simplesmente nada, porque um algoritmo faz melhor? É um dilema que parece engraçado até o momento em que a máquina começa a enviar currículos no seu lugar, e com uma taxa de resposta maior. O medo de ser substituído não é novo.
Revolução Industrial já trouxe essa angústia. Artesãos viram teares automáticos produzindo mais rápido do que mãos humanas jamais conseguiriam. Houve protestos, sabotagens e até movimentos organizados, como os ludistas, que quebravam máquinas na esperança de preservar seus empregos. É como se um grupo de alunos resolvesse destruir a copiadora da escola, acreditando que assim todos teriam que continuar escrevendo redações à mão. Nobre, mas inútil. Hoje, porém, o cenário é ainda mais complexo. A inteligência artificial não ameaça apenas os trabalhos repetitivos, como apertar parafusos em linhas de montagem. Ela se infiltra em áreas consideradas intelectuais, que antes pareciam protegidas pelo manto da criatividade e do raciocínio crítico. Médicos, advogados, jornalistas, todos começam a perceber que, em algumas tarefas, algoritmos já são mais rápidos, baratos e, ironicamente, menos propensos a café derramado nos relatórios. Na medicina, por exemplo, sistemas de IA conseguem analisar exames de imagem com precisão impressionante. Um algoritmo pode olhar para milhares de radiografias e detectar tumores que um olho humano talvez nunca notasse. Isso é maravilhoso para salvar vidas, mas desconfortável para quem dedicou 10 anos de estudo para ser especialista. Afinal, como competir com uma máquina que não esquece nada, não se distrai e não cobra consulta particular? No direito, a situação também se repete. Programas já são capazes de revisar contratos em velocidade muito maior do que qualquer advogado júnior. E não reclamam da letra pequena, nem pedem aumento. Claro, eles não defendem clientes em tribunais com discursos apaixonados, pelo menos não ainda. Mas convenhamos, boa parte do trabalho jurídico envolve justamente tarefas mecânicas e cansativas. Se a máquina faz melhor, o que sobra para o humano? Talvez apenas a arte de usar gravata em pleno verão sem desmaiar, uma habilidade que nenhum algoritmo deseja replicar. E na área da escrita, a ironia máxima, inteligências artificiais que produzem textos, como este que você está ouvindo agora. Elas conseguem gerar notícias, relatórios e até poesia. A questão é que nem sempre a poesia faz sentido, mas para ser justo, muitos poetas humanos também não fazem. É um campo delicado, porque toca diretamente na ideia de criatividade como algo exclusivamente humano. Se até esse território for conquistado, talvez a última fronteira seja procrastinar. Isso, até onde sabemos, as máquinas ainda não fazem. Um detalhe importante: nem sempre a substituição é direta. Muitas vezes, a IA não tira o emprego inteiro, mas fragmenta funções. É como um trabalho em grupo da 7ª série. Em vez de fazer tudo sozinho, você terceiriza partes, pesquisa, digitação, formatação, e só finge que participou. A diferença é que, nesse caso, o colega de grupo é uma IA incansável, e você passa a ser o integrante que só coloca o nome na capa. Curiosamente, há quem diga que a IA não vai destruir empregos, mas transformá-los. Essa é a frase otimista que aparece em palestras motivacionais.
Não é o fim do trabalho humano, é uma oportunidade para novas funções. A questão é que ninguém consegue explicar direito quais seriam essas novas funções. É o equivalente a um professor dizer que a prova vai ser fácil, mas não dar nenhum exemplo de questão. A história, no entanto, mostra que essa transformação é real. Quando surgiram os caixas eletrônicos, muitos acharam que os caixas humanos desapareceriam. Mas, paradoxalmente, o número de agências bancárias até aumentou por um tempo, porque os custos caíram e mais serviços foram oferecidos. O que mudou foi o papel do caixa. Menos contagem de cédulas, mais conversa com clientes. Agora, se isso foi uma melhoria ou apenas uma forma de treinar a paciência humana, é discutível. Talvez o verdadeiro impacto da inteligência artificial não seja apenas na perda ou na transformação de empregos, mas no ritmo que ela impõe. Máquinas não descansam, não tiram férias, não pedem licença médica. Elas produzem em velocidade constante, como se estivessem sempre no modo café forte. Isso cria um contraste cruel. Humanos precisam de pausas, mas empresas acostumadas a algoritmos passam a esperar resultados imediatos de todos. É como se o professor comparasse a redação de um aluno com a Wikipédia e reclamasse da lentidão. E há ainda um dilema psicológico. O trabalho, além de pagar contas, dá sentido à vida. Ao menos é isso que dizem os livros de autoajuda, já que, na prática, muita gente trabalha apenas para pagar o próximo boleto. Se a IA nos liberar dessas tarefas, ficaremos livres ou apenas perdidos? Talvez acabemos como alunos em aula vaga, felizes no começo, mas logo olhando para o teto, sem saber o que fazer com tanto tempo. Claro, há quem veja nisso uma oportunidade dourada. O fim da necessidade de trabalhar, uma vida de lazer financiada pela produtividade das máquinas. Um sonho tentador, mas que esbarra na pergunta prática: quem controla as máquinas? E, portanto, quem controla a riqueza gerada por elas? A história sugere que a resposta não é todos nós, mas um grupo muito pequeno. E aí, o sonho começa a se parecer mais com um pesadelo. No fundo, falar sobre IA e trabalho é falar sobre poder. Quem tem acesso à tecnologia, quem a controla, quem define as regras do jogo. E essa discussão nos leva inevitavelmente a outra questão ainda mais espinhosa. Como decidir o que é certo ou errado em um mundo governado não apenas por humanos, mas por algoritmos que não conhecem moral, apenas números? Quando falamos de inteligência artificial e trabalho, já começamos a entrar em terreno delicado, mas nada é tão espinhoso quanto discutir ética em código binário. Afinal, como ensinar para uma máquina aquilo que nem nós conseguimos definir direito? Se você já participou de uma discussão em grupo sobre o que é certo e errado, sabe que esse é o tipo de conversa que começa leve e termina em briga sobre política, religião ou futebol. Agora, imagine traduzir essa confusão em zeros e uns. É mais complicado do que organizar um trabalho em grupo da 7ª série, em que cada integrante insiste em usar uma fonte diferente no Word. Um dos exemplos mais clássicos usados para discutir ética em IA é o chamado dilema do bonde. A situação é a seguinte:
Um trem está desgovernado e vai atropelar 5 pessoas. Você tem a opção de puxar uma alavanca que desviará o trem, mas nesse caso, ele atingirá apenas uma pessoa. A questão é, o que é mais ético? Deixar o trem seguir seu curso ou intervir? Professores de filosofia usam esse dilema há décadas para atormentar alunos. Agora, a versão atualizada é: o que um carro autônomo deve fazer diante de um acidente inevitável? Proteger o passageiro a qualquer custo ou salvar o maior número de pedestres? Em resumo, quem merece viver segundo a estatística de um chip? Não é coincidência que engenheiros de software prefeririam falar sobre equações diferenciais parciais do que responder a essa pergunta, porque qualquer escolha já traz implicações morais gigantescas. E aqui surge um detalhe curioso. Enquanto nós, humanos, erramos porque somos incoerentes, a IA pode errar justamente por ser coerente demais. Se o algoritmo for treinado para minimizar danos, ele pode decidir sacrificar o passageiro sempre que houver mais pedestres na rua. O problema é que nenhum passageiro vai querer comprar um carro que, em caso de emergência, já planeja sacrificá-lo como parte do pacote. Outro ponto crítico é o viés nos dados. Uma inteligência artificial não nasce neutra. Ela aprende com as informações que recebe. Se essas informações refletem preconceitos humanos, a máquina inevitavelmente os reproduz. Já vimos sistemas de reconhecimento facial errarem mais com pessoas negras do que com pessoas brancas, ou algoritmos de contratação que favoreciam candidatos homens porque foram treinados com históricos de empresas majoritariamente masculinas. Em termos simples, se você ensina um aluno apenas com exemplos tortos, não adianta esperar uma prova reta. Esse problema levanta uma questão quase filosófica. A máquina é racista ou apenas repete o racismo humano? Parece um detalhe semântico, mas é crucial. Porque, se culpamos a máquina, ignoramos o fato de que ela apenas reflete o espelho que demos a ela. É como reclamar que a fotocopiadora imprime torto, quando, na verdade, o papel original já estava amassado. E aqui chegamos a uma ironia deliciosa. Esperamos que a inteligência artificial seja mais justa e imparcial que nós, mas a treinamos com nossos próprios erros e preconceitos. É como pedir para um papagaio repetir frases de Shakespeare depois de passar meses ouvindo brigas de vizinhos. No fim, o papagaio não cita Hamlet. Ele repete: "Abaixa o som, pelo amor de Deus." Além disso, existe a questão da transparência. Muitos algoritmos funcionam como uma caixa preta. Eles dão o resultado, mas não conseguimos entender como chegaram lá. Isso cria um dilema ético em si mesmo. Como confiar em uma decisão que não podemos explicar? Imagine um juiz dizendo que condenou alguém a 20 anos de prisão porque o computador sugeriu. Parece piada, mas já há sistemas que recomendam penas judiciais com base em histórico de crimes e estatísticas. Se o professor de matemática já fica irritado quando você escreve a resposta sem mostrar o cálculo, imagine aceitar esse tipo de explicação em um tribunal. E há também a manipulação deliberada.
Se uma IA pode prever preferências e comportamentos, ela pode ser usada para influenciá-los. Já vimos exemplos disso em campanhas políticas, em anúncios personalizados e até em aplicativos de namoro que decidem quais perfis você vê primeiro. Em teoria, é apenas personalização. Na prática, é uma forma sutil de conduzir escolhas sem que você perceba. É como se o professor só entregasse os enunciados de exercícios que ele quer que você resolva e depois dissesse: olha só, você escolheu exatamente os mesmos que eu. No fundo, discutir ética em inteligência artificial é discutir ética humana projetada em máquinas. A dificuldade está em transformar conceitos vagos, como justiça, bem comum, dignidade, em instruções matemáticas. Se fosse simples, provavelmente já teríamos feito. Mas não é. E talvez nunca seja. O mais irônico é que, enquanto debatemos sobre ética para máquinas, muitas vezes não aplicamos os mesmos critérios a nós mesmos. Condenamos a IA por ser enviesada, mas continuamos tomando decisões humanas igualmente enviesadas. Condenamos a IA por manipular escolhas, mas aceitamos tranquilamente que anúncios de refrigerante manipulem gerações inteiras. O problema é que, ao contrário de nós, a máquina não pode dizer: foi mal, eu estava de mau humor. Ela só segue instruções. E se as instruções forem falhas, o erro será consistente, repetitivo, sistemático. Não é o erro pontual de um aluno que esquece de estudar para a prova, mas o erro meticuloso de uma impressora que insiste em colocar todas as margens tortas. E assim, chegamos à encruzilhada. Queremos que a inteligência artificial seja ética, mas ainda não conseguimos decidir qual ética ela deve seguir. Seria a ética utilitarista, que busca maximizar o bem-estar coletivo? Seria a deontológica, que segue regras fixas independentemente das consequências? Ou seria a pragmática, aquela que simplesmente tenta evitar processos judiciais contra a empresa? No fim, acabamos com um dilema mais confuso do que dividir equações quadráticas em uma aula de sexta-feira à tarde. Talvez o mais irônico seja perceber que, enquanto ainda debatemos como ensinar moralidade às máquinas, elas já estão sendo usadas em campos em que podem salvar vidas, melhorar diagnósticos e até, pasme, ajudar você a encontrar o amor online. Porque, aparentemente, nem o coração humano escapou dos algoritmos. Entre tantas discussões sobre riscos e dilemas éticos, há também o lado luminoso, ou pelo menos o lado que o marketing insiste em chamar de luminoso, da inteligência artificial. Porque, afinal, se estamos cercados de algoritmos que recomendam filmes errados, confundem tartarugas com rifles e às vezes bloqueiam sua compra de pizza por atividade suspeita, também existem aqueles momentos em que a tecnologia realmente parece cumprir uma função quase heróica.
E é nessa zona cinzenta, entre o prático e o espetacular, que nasce o discurso da IA como salvação. Na medicina, por exemplo, a promessa é quase messiânica. Sistemas de inteligência artificial já conseguem analisar exames de imagem, como radiografias e tomografias, com uma precisão que muitas vezes supera a dos especialistas humanos. Imagine um computador que, em segundos, detecta um tumor minúsculo que um médico experiente poderia não notar após décadas de prática. É tentador chamar isso de milagre tecnológico, embora na prática seja apenas matemática aplicada em alta velocidade. Mas claro, chamar de milagre vem de mais palestras. A inteligência artificial também já auxilia em pesquisas sobre novos medicamentos. Em vez de testar manualmente milhares de combinações químicas, o algoritmo simula em ambiente digital quais moléculas têm maior chance de funcionar. O resultado é um processo mais rápido, mais barato e menos dependente de cobaias que não assinaram contrato algum, como os pobres ratinhos de laboratório, eternos voluntários compulsórios da ciência. Agora, em vez de esperar anos, podemos ter resultados em meses. É como se na escola, aquele colega que demora um mês para entregar o trabalho de história resolvesse entregar tudo no dia seguinte, já revisado e diagramado. Um feito impressionante, embora também suspeito. Outro campo em que a inteligência artificial é exaltada é o das mudanças climáticas. Modelos preditivos usam enormes quantidades de dados para prever padrões de aquecimento global, desmatamento e até a probabilidade de furacões. Esses cálculos complexos, que envolvem equações diferenciais parciais e milhões de variáveis, seriam impossíveis para um humano resolver em tempo hábil. Para você ter uma ideia, resolver manualmente uma única equação de previsão climática poderia levar anos, tempo suficiente para o planeta aquecer mais alguns graus e tornar a equação obsoleta. Mas não são só áreas sérias que recebem esse toque de inteligência artificial. Até na vida amorosa, ela aparece como solução mágica. Aplicativos de namoro utilizam algoritmos para sugerir combinações entre pessoas, como se fossem professores de química tentando misturar reagentes. A diferença é que, em vez de prever explosões em laboratório, eles tentam prever explosões emocionais, com níveis variados de sucesso. O algoritmo garante que há 90% de compatibilidade entre duas pessoas, mas esquece de avisar que uma delas ronca e a outra odeia barulho. Resultado: encontro marcado, conversa inicial promissora e, no fim, alguém inventa que precisa alimentar o gato às 9 da noite. Também há quem acredite que a inteligência artificial vai resolver a fome mundial. O raciocínio é simples. Algoritmos podem otimizar cadeias de produção agrícola, prever pragas, regular irrigação, sugerir sementes mais resistentes. Parece perfeito, até lembrarmos que grande parte da fome não se deve à falta de produção, mas à má distribuição de recursos. E nesse ponto, a IA não ajuda muito, porque não consegue, até agora, convencer políticos a cooperarem. Para isso, talvez fosse preciso criar uma inteligência artificial diplomática, capaz de negociar orçamentos sem cair em brigas de ego. Um sonho mais distante do que robôs que fazem cirurgias. No entretenimento, a promessa de salvação é mais questionável,
mas igualmente difundida. Plataformas de streaming afirmam que a IA ajuda a oferecer experiências personalizadas, como se fosse um curador particular de filmes. Na prática, ela insiste em sugerir aquela mesma comédia romântica genérica que você já recusou 3 vezes. Mas veja pelo lado positivo. Talvez seja a forma da máquina de insistir que você relaxe, como um professor que tenta empurrar um livro leve de literatura para aliviar a carga de matemática. Curiosamente, a própria ideia de salvação pela IA esbarra em um paradoxo. Quanto mais dependemos dela, mais acreditamos que ela é indispensável. É como aquele aluno que sempre pede cola para passar na prova de física e, de tanto pedir, acaba convencido de que não conseguiria nem escrever o nome sem ajuda. Assim, vamos reforçando um ciclo em que a máquina parece resolver tudo, enquanto nos tornamos espectadores passivos do processo. Mas não se engane, mesmo nas áreas em que a inteligência artificial realmente salva vidas, ela também cria novos dilemas. Se uma IA erra um diagnóstico médico, quem é o responsável? O programador? O hospital? O próprio paciente, por confiar demais? Se um aplicativo de namoro sugere um par perfeito que acaba em divórcio, de quem é a culpa? Do algoritmo ou das pessoas que decidiram acreditar nele? Parece engraçado, mas não é tão diferente de culpar a calculadora quando erramos a conta de dividir 72 por 9. O mais curioso é que enquanto exaltamos a IA como salvação, raramente paramos para perguntar: salvação de quê? Da fome? Das doenças? Da solidão? Ou apenas do tédio? Porque se olharmos com cuidado, muitas das aplicações mais populares da IA não resolvem problemas existenciais, mas sim questões banais. Em vez de salvar o planeta, ela nos ajuda a escolher a próxima música. Em vez de acabar com as guerras, ela organiza nossas fotos de férias. É como ter um supercomputador dedicado a separar meias por cor. Útil, sim, mas não exatamente transformador. E é nesse contraste que mora a ambiguidade fascinante da inteligência artificial. Pode ser ao mesmo tempo a ferramenta que acelera descobertas científicas capazes de mudar a humanidade e o algoritmo que insiste em sugerir vídeos de gatinhos rolando escadas. Talvez a fronteira entre salvação e trivialidade nunca tenha sido tão fina. Mas se falamos de riscos, de salvação e de dilemas éticos, ainda falta encarar a questão mais incômoda de todas. O que realmente significa chegar a uma conclusão sobre esse tema, se a cada resposta surgem mais perguntas do que soluções? E chegamos ao final, ou talvez nem tão final assim, porque finais costumam ser claros, e nada aqui foi particularmente claro. É como terminar um trabalho em grupo da 7ª série
e perceber que cada integrante escreveu um parágrafo sobre um tema diferente. A capa é bonita, mas o conteúdo parece ter sido feito por inteligências artificiais rivais brigando pelo teclado. Será que inteligência artificial é a salvação da humanidade? Ou será que é só mais um brinquedo caro, uma calculadora com autoestima? Será que devemos temê-la, reverenciá-la ou apenas ignorá-la, como ignoramos aquelas propagandas insistentes de curso de inglês que aparecem até quando procuramos receita de bolo? E afinal, o que é inteligência? Resolver problemas? Criar mais problemas? Ou apenas a habilidade de enrolar durante horas sem chegar a uma conclusão objetiva? Porque se for a terceira, opção. Este vídeo já é a prova definitiva de genialidade. Talvez a IA seja apenas um espelho do nosso próprio vazio. Talvez ela esteja aqui apenas para nos lembrar que passamos séculos tentando definir o que é pensar e não chegamos a lugar nenhum. Ou talvez ela esteja só esperando a oportunidade certa para comprar todos os pães de queijo da padaria e nos deixar sem café da manhã. Ninguém sabe. Será que isso cai na prova? Será que o universo tem fim? Será que a IA algum dia aprenderá a entender ironia? Ou será que nós é que ainda não entendemos nem a nós mesmos? Perguntas demais, respostas de menos. E sinceramente, talvez seja melhor assim. Porque respostas definitivas tendem a ser muito chatas. Se você ainda estiver acordado, parabéns. Mas sério, vai dormir. Ou veja outro vídeo, tanto faz.